Boa noite, Jones. Boa noite, Suene. Boa noite, você aí de casa, que está sentadinho no sofá ou na cama, no conforto da sua casa e com segurança de não estar aqui fora, na rua, sem máscara. Boa noite, porque a gente começa hoje o segundo dia do nosso Happy Hours Histórias, que é parte integrante da programação do primeiro festival Horizontes Histórias. Uma parceria do Instituto Cidade Céu de Arte, Educação e Cultura com o Grupo Paepalantos. E temos o apoio do Complexo Cultural Samambaia. Brasília linda, o teu céu desperta um encantamento. Elefante! E quando eu bater pela terceira vez, vocês cantam todos juntos bem forte. Quem quiser que pule, cante. Brasília linda, o teu céu desperta um encantamento na imaginação. A próxima história é da Osana Costa e essa história está no livro da própria Osana, com várias histórias novas, divertidas, e essa também tem uma mensagem muito importante. O nome da história é A Força de uma Tartaruga. Paula finalmente chegou em casa, após um longo dia de trabalho. Ela havia enfrentado fila nos bancos, supermercado cheio, correria com as crianças na hora do almoço e ainda por cima uma sala de aula cheia de crianças. Estava exausta. E ao chegar em casa e abrir a porta, ela se deparou com sapatos esparramados no meio da sala. Foi até a cozinha para se refrescar com um pouco de água. Mas ao chegar lá, restos de comida no tapete. E as louças do almoço continuavam lá na pia. Aqueles meninos, bem que poderiam ter ajudado a mamãe. Ela estava com saudade dos filhos. Então, foi até o quarto deles para lhes dar um beijo. As crianças estavam tão entretidas com os jogos eletrônicos que nem repararam a mãe chegar. E quando ela viu aquela bagunça, mas não é possível, gente, todo dia a mesma coisa, eu chego aqui em casa e tá essa bagunça, todo dia. Ô mamãe, olha, não fui eu que fiz essa bagunça não, ó, ai que saudade mamãe. Não vem com conversinha não, ô Júlio, me explica que bagunça é essa, todo dia vocês não ajudam. Ô mamãe, essa bagunça quem fez foi o Júlio, não fui eu não. Mentira, Fabiano, quem fez essa bagunça foi você. Olha lá seus sapatos esparramados. Mentira, olha lá seus brinquedos esparramados, rapaz. E os meninos começaram uma verdadeira confusão. E estavam quase que saindo dos tapas. Mas Paula os interrompeu na hora. Opa, briga não, que coisa feia é essa? Ora... E no meio da confusão, Fabiano, que era um adolescente, ainda bem, mamãe, que eu estou quase saindo dessa casa. Ainda bem que vou estudar fora e vou embora dessa casa e você fica aí com esse seu filhinho caçula. Paula, quando ouviu aquilo, meu Deus, parece que tudo se congelou. E ela começou a pensar em todas as noites que ela havia perdido de sono, preocupada com essas crianças. E foi saindo do quarto com os olhinhos cheios de lágrimas. Mas ela se voltou e disse, eu queria era ter a força de uma tartaruga. E simplesmente saiu. Os meninos se entreolharam. Ô, Júlio, olha, eu vou arrumar a bagunça lá da cozinha e você vai arrumando o quarto aí. É mesmo, né? Mamãe tá muito estressada, hein? E então, o Fabiano foi lá tentar arrumar a bagunça da cozinha.
estava tão bagunçado, mas tão bagunçado, que ele quase não conseguia entrar de tamanha bagunça. E Júlio, muito esperto, foi arrumar a bagunça do quarto. Paula, coitada, estava tão chateada por ter ouvido o filho falar daquele jeito que foi molhar as plantas para tentar se acalmar um pouco. E ficou lá um bom tempo. Júlio, muito esperto, para não levar outra bronca, tomou até banho e foi lá até sua mãe. Ô mamãe, tá mais calma, mamãe? Ô mamãe, eu não entendi, mamãe, aquele negócio que você falou da tartaruga, mamãe. Ai, que foi, Júlio? Que força que a tartaruga tem, mamãe? Ai, meu filho, desliga ali a torneira e vem aqui se sentar comigo que eu vou te explicar direitinho. Júlio, então, desligou a torneira e se sentou no banco. Paula, então, foi lhe explicar direitinho que força é essa da tartaruga. Sabe o que é, meu filho? É porque as tartarugas, quando elas vão ter os seus filhotes, colocar os seus ovos, elas voltam lá para a praia onde elas nasceram. Sim, lá onde elas nasceram, pode ser a distância que for. E elas escolhem um lugar aconchegante. E com as suas nadadeiras dianteiras, elas fazem uma espécie de cama para que o lugar fique bem limpinho e gostoso. Com as suas nadadeiras traseiras, elas cavam um buraco de aproximadamente 1 metro de profundidade. E sabe o que acontece? Lá elas colocam os seus ovos. Começam a nascer vários ovinhos. 10, 20, 30, 40, 50, podendo chegar até a 150 ovos. E eles ficam lá. A mãe tartaruga cobre o ninho com areia novamente, usando as suas nadadeiras, e simplesmente volta para o mar. E os filhotes ficam ali no ninho, esperando o mar exercer a sua força e beleza. E aproximadamente uns 60 dias depois, as tartaruguinhas começam a sair dos ovos e elas vão caminhando lentamente em direção ao mar. E elas vão subindo uma por cima das outras, por cima das cascas dos ovos, e elas vão caminhando. Parece até que o mar tem o poder de enfeitiçá-las, porque elas acabaram de nascer, ninguém as ensinou, e elas vão caminhando, caminhando rumo ao horizonte. E o mar continua exercendo a sua força e beleza. E elas caem, viram de cambalhota e a gente não pode ajudá-las. Não, não podemos. É preciso que venha outra onda para que ela possa se revirar. Só assim ela vai se tornar forte, rumo ao seu destino. O Júlio estava tão atento, tão apaixonado pelas tartaruguinhas, que eles nem sequer perceberam que o Fabiano estava ali na janela. E ele saiu. Mamãe, para essa história, mamãe. Para essa história, mamãe. O que foi, Fabiano? Que agonia é essa? Mamãe, as mães tartarugas precisam impedir que as tartaruguinhas vão para o mar, mamãe. Que isso, meu filho? Porque, mamãe, o mar é muito perigoso, mamãe. Tem tubarão, tem um monte de predadores, tem o pior de todos eles, os homens, mamãe. Não, mamãe, as mães tartarugas precisam impedir, mamãe.
Se acalme, Fabiano. Venha cá, meu filho. Venha cá. Meu filho, não é assim, querido. Isso é o ciclo natural da vida. As mães não podem impedir que os filhos cresçam, que as tartaruguinhas vão em busca dos seus sonhos. E isso vai acontecer, meu filho, com você também. Quando você for estudar fora e você vai voltar forte e vencedor. E a mamãe vai estar aqui te esperando, de braços abertos. Ah, mamãe, por favor, mamãe, me desculpe, eu fui mal criado com você. Eu acho que quando eu crescer, eu também precisarei ter a força de uma tartaruga. Olha que maneira legal de contar uma história. Vocês perceberam a arte naquele livro, naquele tapete? Que incrível, né? Um elemento aparentemente simples como um tapete, ele pode ter uma vida e ajudar o artista a contar a história, passar para o público a emoção, os elementos, os personagens e, sobretudo, a mensagem importante dessa história, a força de uma tartaruga. Histórias são isso, gente, essa beleza que a gente traz para vocês no nosso festival. E agora a gente vai entrar na história A Boiada de Cachorros. Gente, que interessante, né? Eu acreditava até agora que só existia boiadas de boi, mas eu tô bem curiosa para saber dessa boiada de cachorro. E você acha que eu também não estou curioso? Vamos assistir essa história? Por favor, pode começar. Era uma vez uma cidade, muito tempo atrás, uma cidade que tinha um castelo todo enfeitado de bandeirinha, com uma torre comprida e em cima da torre uma princesa. Mas ela não estava presa, não. Ela só estava lá porque ela não sabia sorrir. E o castelo inteiro, o palácio, o rei e a rainha já tinha mandado vir gente de tudo quanto é lugar para fazer a princesa sorrir. A princesa nada de sorrir. Perto dessa cidade, uma parede légua assim mais ou menos, morava o Joãozinho. Pobrezinho Joãozinho. Joãozinho não tinha nada, morava só com a sua mãezinha. Não tinha pai, não tinha irmã, não tinha irmão. Uma terrinha bem pouquinha, uma rocinha. Joãozinho um dia falou para a mãe: ah, não, mãe, vamos mudar dessa vida, comer uma carne. Só me dá esse boizinho que eu vou lá na cidade vender. Nós pegamos o dinheiro, muda a vida, melhora, come a carninha, não vai dar bom, mãe? A mãe ficou meio tristinha, com o coração apertado, desse que fica a mãe quando fala que o filho vai sair. Mas a mãe só tinha o Joãozinho. Cansado de comer mandioca ferventada, abóbora ferventada, deu o boi para o Joãozinho. Na hora que o sol vinha saindo no dia seguinte, Joãozinho pegou o boi, amarrou no rabo da eguinha e seguiu para a cidade do castelo. Em volta do castelo tinha a cidade e tinha a porteira. E Joãozinho tocando seu berrante com a eguinha e o boi amarrado no rabo dessa eguinha. E tocando berrante, e quando foi se aproximando da cidade, o povo todo da cidade, ai, uma boiada, todo mundo feliz em ver uma boiada. Quando chegaram na porteira, viram aquela eguinha amarrado com o rabo num boizinho só. Todo mundo foi largando Joãozinho sozinho e se indo embora para casa. De maneira que o sol já ia alto, Joãozinho pensou: vou vender esse boi, cortar a carne nos quartos, vender os pedaços, comer um bocado. Vai dar um dinheirinho, vai dar bom, não vai? E foi isso que ele fez. Arrumou um quartinho, espendurou as carnes, ficou esperando os fregueses entrar. Um entrava, falava que a carne estava magra. Outro entrava, falava que era pelanca. Ninguém queria a carne do Joãozinho. De maneira que o sol já ia quase querendo esconder, que o Joãozinho viu 2 cachorros na porta.
Perguntou se eles querem carne. Cachorro não fala, claro que não responderam, né? Mas Joãozinho jogou 1 quilo de carne para cada um e eles bocanharam a carne e começou a juntar cachorro. E Joãozinho foi dando as carnes que ele já tinha planejado tudo na cabeça dele, que ele sabia que os cachorros iam viciar e voltar no dia seguinte para querer mais carne. Joãozinho cortou as carnes, tudo, juntou mais, 1 quilo para cada cachorro, devia ser mais ou menos 100 quilos do boi, juntou aqueles 100 cachorros. E durante a noite que os cachorros foram embora, o Joãozinho fechou a porta do quartinho, pegou o couro do boi e cortou ele todo em tirinha. Passou a noite toda cortando o couro do boi, todo em tirinha. Quando o sol lá ia levantando no dia seguinte, que o Joãozinho abriu a porta do quartinho, quem é que estava lá na porta? A cachorrada toda, mais ou menos uns 100 cachorros que devia ter os seus 100 quilos que eles comeram de carne ontem. Joãozinho esperto, pegou os cachorros, jogou tudo para dentro do quartinho, fechou a porta, pegou as tirinhas de couro do boi e foi amarrando. Pescocinho de um cachorro no rabo do outro cachorro, pescocinho de um cachorro no rabo do outro cachorro, pescocinho do cachorro no rabo do outro cachorro. Fez aquela fila imensa de cachorro. Abriu a porta do quartinho, pegou o berrante e foi passear na cidade, que aí que ele ia cobrar dos donos dos cachorros os pedaços de carne, os quilos de carne que eles comeram ontem. Não ia dar bom? E o Joãozinho pegou o berrante e foi tocando com aquela fileira de 100 cachorros atrás. E ele foi passando justamente na rua do palácio, debaixo daquela torre comprida. E quando a princesa viu aquela cena do moço tocando berrante e aquela fileira de cachorro atrás, ela disparou numa gargalhada, mas foi uma gargalhada tão grande que a torre inteira começou a sacudir todo o palácio e veio todo mundo ver o que estava acontecendo. O rei, como todo rei, tinha prometido a mão da princesa para quem fizesse ela sorrir. O final dessa história, eu estava lá. Foi uma festa em que foi espalhado doce por todas as ruas da cidade. Todas as ruas tinham mesas imensas de grandes doces. Eu trouxe uma sacolinha cheia de doce para distribuir para vocês. Com essa pandemia, ninguém pode sair dando doce por aí. Comi tudo sozinha. Tava bom. Ângela Café acabou de apresentar pra gente A Boiada de Cachorros. Uma história muito interessante, não foi, Suene? Muito, apresentando pra gente outras formas de se ter uma boiada. Amarrar cachorro com linguiça, que coisa mais legal pro cachorro. Que interessante. Mas estamos chegando ao final, temos mais uma história. Quem vai contar? Miriam Rocha. E ela vai contar pra gente Natividade. Natividade. Próxima história, pode chegar. Natividade era louca com Joaquim Bitu. Parecia coisa feita. Bastava vê-lo e seu coração disparava a saltar dentro do peito, parecendo um cabrito montês, deixando ao mesmo tempo faceira ou encabulada. Joaquim Bitu nem percebia que a sua atrapalhação fosse por causa dele. E ao passar por ela, mal lhe cumprimentava e já ia adiante, passarinhando outras moças. As amigas de Natividade lamentavam muito a sua falta de amor próprio. Pois quanto maior era o pouco caso dele por ela, mais o seu amor por ele crescia. Mas um dia, cansada de ser desprezada, Natividade acordou com a avó atrás do toco, com o juízo virado, capaz de fazer qualquer coisa para conquistar o amor do seu bem-amado. Foi então que ela se lembrou de ter ouvido falar de Pai Antônio, um velho macumbeiro da região, que com poucos fios de cabelo de alguém
podia fazer aquele alguém ficar completamente apaixonado por quem quer que lhe tenha encomendado o serviço. Oxe, mas que bela lembrança essa minha! A moça ficou toda animada. Então, mandou um garoto ir até o rancho de Joaquim Bitu para pedir ao Felizmino, que era o seu empregado, ir até a sua casa para dar 2 dedos de prosa com ele. Joaquim Bitu, achando que o negócio pudesse ser com ele mesmo, tomou banho demorado, passou sebo de porco no cabelo, untou cheiro turco por cima e atou um grande lenço de seda cor de palha no pescoço. E foi todo faceiro para a entrevista. Mas a sua ilusão demorou pouco, porque Natividade, ao vê-lo, disse de pronto: "Ô, Felizmino, meu anjo, se eu lhe pedir um favorzinho, será que você pode fazer? Promete me fazer." "Uai, Natividade, se tiver do meu alcance, se o pedido é ordem. É que eu queria que você me arrumasse uns fios de cabelo lá de Joaquim Bitu, para modo de eu fazer uma simpatia pro bem dele. E nada de indagação. É pode ou não pode. E para você vai ser muito fácil. É só aproveitar a hora que ele estiver dormindo." "Uai, Natividade, então, pode contar comigo, senhor?" E para esconder a tamanha decepção, Felizmino voltou o caminho de casa pensando no que poderia fazer para se vingar. "Uai", falou ele baixinho pelo caminho, "lá no rancho, até que tem assim uns animais de pelo fino, né? Vai ver que eu não preciso nem incomodar o patrãozinho." Dito e feito, ao chegar no rancho, Felizmino deu de cara com Fulô, uma mula mansa, e foi logo vendo que a sua ideia daria certo, pois o couro da barriga da mula tinha um pelo bem fininho. Na mesma hora foi lá e cortou um punhadinho. E no dia seguinte, bem cedo, foi pessoalmente entregar a encomenda. "Olha aqui, Natividade, olha aqui o que você me pediu. O trem que você pediu tá aqui, mas vê que não vai ter outra vez não, hein? Deu um trabalho danado. E o medo do patrãozinho acordar. Ave Maria! Não. A moça, cheia de alegria, bem dizendo o seu sucesso, deu um pulo no pescoço de Felizmino e deu vários abraços. Saindo correndo antes mesmo do rapaz ir embora, foi parar na casa de Pai Antônio. E ao chegar, encontrou o Pai Antônio sentado na soleira da porta, cachimbando e falando sozinho. E assim que entregou o embrulhinho na mão dele, ele levantou a cabeça com aqueles olhos cansados para ela e bocejou um sorriso, enchendo o coração da moça de esperanças. Passaram-se uns dias e numa tarde de domingo, o Felizmino estava sentado num toco, afinando a viola e conversando com os amigos, quando de repente ouviu um barulho para o lado das mulas. De repente uma delas deu um pinote e saiu correndo, fugindo pela estrada fora. Felizmino largou a viola e correu atrás da mula, sem conseguir alcançá-la. A mula foi parar estancada na porta de Natividade, zurrando sem parar. A moça, para acabar com aquela barulheira ali, pegou uma vassoura e saiu gritando: "Saia, saia daqui, peste, saia já daqui, ande!" Mas a mula, em vez de ficar assustada com Natividade, aproximava-se cada vez mais dela, querendo lambê-la. Felizmino, quando viu aquilo e viu que a mula era Fulô, a qual havia cortado um pouquinho do seu pelo, ficou com as pernas bambas e caiu ali mesmo, com os olhos arregalados de um jeito totalmente idiota. Dizem que Felizmino não ficou bom de vez não, e que a mula Fulô ficou lá,
para sempre em frente da casa de Natividade. João Bitu, curioso com o caso, foi até lá para saber um pouquinho sobre aquilo. E começou a conversar com Natividade. E das conversas, deu namoro, noivado, casamento. E quando alguma amiga de Natividade pergunta para ela como foi que ela conseguiu conquistar o coração de Joaquim Bitu, ela responde com um sorriso largo no rosto. Sorte, minha amiga, sorte, muita sorte. É isso aí, acabamos de ouvir Miriam Rocha com Natividade e foi um happy hour tão gostoso, não foi, Suene? Foi suave, passou rápido, mas eu já estou com gostinho de quero mais. Com certeza, e por isso convidamos você para o próximo sábado, no dia 20, com um happy hour de histórias. Aqui, nesse mesmo canal, nesse mesmo horário, e a gente espera que todos vocês possam ir lá no canal, dar aquela curtida básica, ativar o sininho, acompanhar a gente nas nossas redes sociais. Um beijo e até dia 20. Tchau, gente! E virou notícia, arquitetura única para contemplar. És canto e conto e também és verso que se manifesta em cada doce olhar. Se não te faz invisível aos olhos, muito mais visível nosso coração. Brasília linda, o teu céu desperta um encantamento da imagem